E aí, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu tinha gravado um áudio aí, né, falando umas coisas relacionadas a essa vida contemporânea aqui na minha cidade, né? Eu acabei voltando de lá de Aracaju, né? Já tem alguns anos que eu tô aqui. Infelizmente, a minha saúde tá precaríssima por causa dos outros problemas que eu já tinha e completando com esse problema da Covid aí, né? Que eu acabei contraindo. Aí eu tô com as dores nas costas, com peso, sabe a sensação? Como se a pessoa tivesse, sei lá, como se tivesse uma pedra em cima da pessoa. É mais ou menos isso que tá acontecendo. Aí a pessoa não tem muito como se locomover, né? Eu fico indo da cama pra aqui pra sala, fico um pouco na cadeira, a televisão acaba ficando chata, a televisão acaba ficando chata, o sono, né? Isso acaba interrompendo a qualidade, né? Aqui em casa tá rolando uns atritos, né? Por causa de coisas que eu acabo ficando sem saber, porque eu vivo aqui praticamente 24 horas por dia, né? Aí eu vivo aqui 24 horas por dia, então né? Eu não posso estar sabendo o que está acontecendo externamente, né? É mais uma coisa de atenção dos outros em relação a mim e essa questão de reciprocidade. Aí eu tava falando lá, né, da coisa, do, como é que se diz, das coisas, né, que acabaram acontecendo aí, né, desse caso mais próximo, que foi a Covid, né, da sensação da relação de tensão daqui da cidade, né. O outro prefeito acabou ganhando e a cidade tá com muito calor, gente. É um calor muito grande mesmo. Parece que o sol tá do lado da pessoa, literalmente, né? Porque esse tom amarelado que a cidade pegou, né, tá gerando uma preocupação muito grande, né? Eu realizei algumas atividades esses dias, né, de pesquisa e tal, por aqui, né, alguns estabelecimentos para se aproximar mais dessa relação consumista e até de empregado, né, aí eu andei pedindo algumas informações, né, até para meio que me adaptar aqui e conseguir um emprego formal, né. Eu achei que algumas informações precisavam ser colhidas para que houvesse uma maior segurança nessa relação, né. Não sei se na minha testa está escrito endinheirado, né, porque eu estou realizando as refeições básicas aqui, né, as refeições básicas, mas essa relação comercial ainda está muito forte de estar ali escravo do comércio, né, tendo que estar comprando certos alimentos para se alimentar, ou então fazendo contas, né, que acabam ficando aí um tempo sem pagar. Não sei como é que tá essa relação econômica, talvez tenha aqui pesado aqui, né, na cidade, mas em relação à opinião pública, há sim um afastamento em relação aos estabelecimentos e o consumidor. Aí, gente, eu tava aqui, né, falando sobre, analisando isso e mais do que como a cidade tá calorenta, né, em um clima mais hostil de
de muita coisa, mas parece assim mais ou menos como se a pessoa estivesse sendo observada, né, por coisas extrasensoriais, né. Aí estava acontecendo e também um afastamento, né. A relação da violência tem crescido muito aqui, né, crescido muito mesmo. Eu havia comentado no YouTube umas coisas, uns vídeos para vocês, eu espero que vocês tenham analisado. E é isso, aí a sensação de solidão, né, mais ou menos, entre aspas, tá? É como se que houvesse um afastamento, assim, e, e talvez não tenha nem tanto a ver com isolamento social, né? Com isolamento social. Tenha mais a ver com, não sei, com uma relação talvez de adaptação climática, porque o calor tá demais, né? E também a relação econômica social, né? Porque a climática, eu já falei, o sol tá na mesma posição o tempo todo. Econômica, o capital de giro não tá tão bacana, né? O capital de giro não tá tão bacana. A situação da educação também, né, gente? Há pessoas nessa cidade que precisam ter uma educação, né? Que precisam, há uma infraestrutura em relação a isso, mas está parada aí, né? Ninguém consegue, parece que já tá criando ferrugem, né? Assim como os locais da cidade, né? Porque com o sol predominando, né? Acaba danificando as coisas da cidade, né? Ou isso seja apenas uma engenharia ambiental, né? Uma engenharia aí, uma coisa mais maquiavélica, né? Aí eu tava analisando isso, né? Analisando também como a estrutura, né, melhorou. Houve aí o calçamento, né? Lá no vale agora a rua tem uma orlinha e a rua do vale está calçada, né? Mas isso gera um encarecimento maior e também a relação da violência, né? Às vezes, daqui para ali há também essas relações dos bares e tal, né? E pessoas específicas já em posição para poder estar ali gerando um atrito, um confronto, né? Às vezes involuntário, né? Porque a pessoa só quer visitar, sei lá, o rio, se banhar no rio, ou sei lá, dar uma checada na paisagem, né? E essa relação turística aqui na cidade ainda não tá tão em alta, né? Só se entrou em alta agora de supetão, né? E estamos passando por essas coisas, né? Onde há essa desigualdade, morador e a relação turística. E também houve, né, gente, alguns acontecimentos plausíveis lá em Aracaju, né, que fizeram me analisar a situação da segurança, né? Como a última festa, né, que eu fui, voar vagalume, né, que era uma festa que eu marquei que ia no Facebook. Um amigo meu começou a trabalhar numa farmácia, né, e também queria ir, só que ele não havia recebido o primeiro salário ainda, né, era o primeiro mês de trabalho. Ele não havia recebido o primeiro salário, ele queria muito ir, e eu realmente me vi preso a ter que acompanhá-lo, né? Porque aqui já houveram algumas situações em que outras pessoas acabaram entrando enfim, a conversa era muito popular, né?
desse ato, né? Às vezes eu acho que esse boato acaba sendo criado para que gerem vítimas, né? Porque quando eu presenciava essas coisas, eu via vítimas, não via as ditas pessoas fazendo essas coisas. Eu via vítimas, né? Que acabavam se arriscando para poder estar executando essas atividades, né? Aí houve esse evento de eu ter que colocar, né, esse amigo que estava querendo muito ir, né, nesse evento também a gente acabou experimentando o comprimido de êxtase, né, que ficou R$ 25 para ele e R$ 25 para mim. Os R$ 25 mais caros da minha vida, né? Mas eu estava depois analisando como ele estava trabalhando na farmácia. Talvez ele, assim como eu, tinha sintomas, né? Eu pelo menos acompanho os meus sintomas, né? Eu tenho algumas dores, eu tenho coisas relacionadas à minha cabeça, né? Uma relação gripal, uma constipação respiratória, e eu também percebia nele alguns sintomas sei lá, de alguma enfermidade que eu acabava não sabendo identificar, mas talvez, né, essa relação farmacêutica tenha nos levado ou pelo menos eu, né, não sei como há essa relação de distanciamento econômico, isso acaba gerando um apagão, né, de compatibilidade, de interação com o ambiente. Aí a gente acabou entrando, né? E aí foi o bote, né, da cobra, literalmente, o bote do jacaré, o bote da cobra, o bote das pessoas, da pessoa que quis que essa situação acontecesse, e essa situação acabou acontecendo, e isso gerou consequências, né? Eu acho que principalmente para mim, né, porque eu não poderia nem estar falando sobre isso, mas a pessoa é instigada a ter que falar sobre isso, ser violentada, né, torturada a todo momento porque fez isso, fez aquilo, e a pessoa acaba não fazendo nada, às vezes é por uma situação estratosférica, né, que a gente acaba pagando um pato por um erro que a gente acaba nem cometendo, mas essa relação de violência, de vitimismo, de tudo, né? É aí que essas pessoas decidem mostrar a cara delas, né? Que é oculta, a gente só percebe a violência psicológica, a saúde acaba piorando, sintomas que a gente acabava não tendo, a gente acaba tendo, né? E aí, nesses momentos que a gente se vê marionete dessas pessoas que a gente nem conhece, né? Que são tão diferentes do nosso cotidiano, né? Porque a gente estava frequentando raves, a maioria das raves eram grátis, então era como se houvesse um pacote em relação a essa rave e as outras, né? Porque era como se fosse uma arena de música eletrônica e a gente tava pegando essa sequência ali de festas, né? E levando uma com a outra e tava conseguindo meio que amenizar uma parte psicológica, né, física da gente, né? Pelo menos para mim, né? Então a gente tava frequentando festas, algumas dessas festas era grátis, né? A gente acabava indo grátis e como é que se diz? E tal. Então não houve nem esse respeito em relação a isso, né? Ali parece que só foi o estopim para que uma violência oculta, extrafísica acabasse acontecendo, e que também acontecesse essas guerras, né, de pôr uma pessoa contra a outra, a relação de como o comprimido acaba entrando em contato com essa substância, né, gerada pelo tráfico, né, que é uma coisa perigosa, mas que acaba sendo tão próxima da gente, né, por essa ambição, né, de ter essa relação entre a outra pessoa que está curtindo uma festa, né,
na boa, né? Só de música eletrônica e tal, mas parece que essa ambição de querer que uma substância ilegal entre em contato com o seu corpo acabe gerando esse choque físico em você, né? E você acaba é, é, recebendo essa substância de uma maneira indevida, né? E é a partir dessa vulnerabilidade de pós-recebimento dessa substância que os devaneios acabam acontecendo, né? Deixa eu ver se tá gravando, gente, espero que esteja. Os devaneios acabam acontecendo, né? E eu tô me sentindo muito... Parece que o meu índice glicêmico aumentou. Parece que eu tô com a qualidade hepática, né, do meu sangue diminuiu. Parece que enfim, entre outros sintomas, né, que eu já acabei comentando aqui com vocês, mas para quem estuda medicina, quem tá ligado na medicina, quem tem algum parente médico, algum consultório para né, recomendar algum advogado, né, e eu tô só podendo conversar com vocês nessa relação aqui, né, não sei se tá havendo alguma tapagem, né, para que a pessoa não comente sobre isso. Só sei que houve um afastamento quilométrico, né, após esse ato que aconteceu aí nessa festa Vagalume Voar, né. E a partir daí, desse momento, né, foi que parece que só sobrou as forças mesmo para eu poder conversar com ele, né, dizer que não tava mais dando, a gente tá saindo, porque provavelmente houve um desequilíbrio aí hormonal, não sei, né, e isso acabou gerando essas brigas, né? Não é porque eu queira me reaproximar ou que nem sei o que, mas são assuntos que talvez eu precise discutir em relação a isso, né? Para que haja um melhor entendimento em relação às coisas, né? Aí eu acabei voltando para casa. O rendimento da faculdade já não tava bacana, né? Tava um rendimento muito ruim. Eu já estava preocupado em relação aos assaltos, né? Porque querendo ou não, isso foi mais ou menos um assalto, né? Eu ter que me sentir totalmente na obrigação de pôr alguém num local onde eu havia comprado somente o ingresso para mim, né? Aí e também uma relação social diferente, né? Só pessoas que, que estavam envolvidas nessa coisa estão aparecendo agora no meu ambiente, né? Ou seja, o ambiente está muito violento. A rua, né, como vocês podem ver, muita gritaria, muita briga, né, e eu tava fazendo uma retrospectiva, né, parece que foi o momento para que coisas insuportáveis acontecessem comigo, né, gente, e apoio familiar aqui tá zero, apoio financeiro quase nenhum, né? Eu queria saber mais ou menos onde é que eu tô. Será que eu tô no deserto do Saara, no como é que se diz? No Egito, não sei, parece uma região extrema onde eu tenho que estar sofrendo consequências irreparáveis, né? Consequências absurdas por causa de uma coisa que eu talvez não entenda bem, né? Aí eu tava meio que tenso em relação a isso, né? Depois disso, eu acabei saindo com minha mãe para uns ambientes que, ao meu ver, também enfraquecem esse lado espiritual, né? Não sei, talvez que haja sei lá, uma relação, uma coisa para poder estar executando ali pessoas, né? Criando corpos executivos
para que haja algum confronto ou algum impacto que seja fatal, né? Aqui na cidade houve aqui nessa cidade houve, né, incidentes onde isso aconteceu, né, fatalidades entre jovens. Eu não sei porque essa engenharia ambiental para que jovens morram cedo, para que as pessoas estejam tão obesas, para que as pessoas tenham diabetes, para que as pessoas portem o vírus do HIV, para que pessoas sofram racismo, sofram desigualdade social. Eu acho que isso tem que haver uma maior atenção em relação a isso. Muitas pessoas vêm me dizendo: Deus é quem tira, Deus é quem bota, Deus é quem fez, Deus é quem pode mexer. Mas eu acho que não é bem assim, né, gente? Quem sente seus próprios corpos, sua própria vida, né, mesmo que seja de uma maneira obrigatória ou não, a gente acaba entrando em uma comunhão, né, entre essas relações espirituais, e até com esses deuses, né, que são tão levantados. Eu tô fazendo isso por Deus, eu tô matando você por Deus, entre aspas, né, eu tô fazendo isso por Deus, por Deus, por Deus, e às vezes a única justificativa é essa violência, né, entre o outro, em relação ao outro, um despreparo também para que o outro entre nesse submundo, né, da guerra, da ambição, dos dos relacionamentos familiares, essa prematoriedade em relação à vida, né? E como a gente enxerga como o outro está encarando isso, e como a gente acaba encarando isso através dos nossos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, né? Que são as coisas que geram tanta ameaça na nossa vida, né? A gente acaba intrasensoriando entre esses sentidos, na mesma modalidade os sentidos são ameaçados para que haja essa perca, né? Essa perda desses sentidos, né? E toda essa manipulação, né? E sempre uma pessoa, né, cabeça em relação a isso, que acaba vindo lá e tendo a maior voz, né, para poder que haja esses incidentes, mesmo que involuntariamente, a distância, a quilômetros de distância, né. Aí é isso, gente. Eu havia falado também que eu estava sofrendo alguns pesadelos, né, em relação ao terrorismo, à prostituição, esses assuntos bem pesados, né, que a gente às vezes acaba não tendo tanta maturidade para poder estar comentando, mas em nossa legicidade como pessoa a gente tem essa válvula de introspecção, né, que acaba movimentando essa nossa mandíbula e fazendo com que falemos sobre isso, né, com que, enfim, haja essa coisa, né, essa coisa toda. Aí, gente, era isso que eu queria falar com vocês. E agora nessa situação aqui no território brasileiro, né? Eu tô morando em Ilha das Flores, Sergipe, Brasil, mas não é um território brasileiro, né? Só há essa apologia, né? E sempre uma relação ali do violentador, né? Agora tá acontecendo uma coisa boa aí na rua, né? Pessoas fazendo barulho, né? Pessoas fazendo barulho e entrando em confronto comigo em relação às coisas. E eu, em si, não consigo suportar isso, né, gente? Imagine, eu já não conseguia suportar isso antes, imagine agora com essa substância do êxtase. Eu não tô entrando em prova de resistência, né?
Às vezes a gente vê aí na TV essas provas de resistência, onde a pessoa vai lá e fica nem sei quantas horas em pé, né? E muito menos essa relação do cristianismo, né? Onde o Deus acaba sendo traído e crucificado e morto no final, passando por todo aquele calvário e toda aquela coisa, né? É, é, é mais ou menos isso, né, que acaba acontecendo aqui, né, e sempre alguém rondando, não sei se é um criatório de pessoas, um criatório de seres humanos, um estudo fisiológico em relação à pessoa humana, né, de estímulos eletrônicos, elétricos, não sei, né. É mais ou menos uma relação aí ficcional científica, né, que acaba acontecendo, né, e sempre introspectivando para assuntos onde demasiadamente, rochosos, de difícil acesso ali para que a pessoa acabe entrando nesses assuntos, né, sejam eles religiosos, físicos, humanos, onde haja essa exaustão, né, e o óbito e a fatalidade, né. Também a relação da ameaça de morte, né, gente? Por algum momento aí há essa relação de ameaça de morte, um ambiente, sabe aqueles ambientes sei lá, de África, sabe, de sol e sobrevivência, é mais ou menos isso, o ambiente que está a Ilha das Flores aqui é África, não sei se é África, não sei se é, mas é mais relacionado à África, né? Talvez tenha uma relação aí de racismo, né? Às vezes o nosso racismo é tão forte que ele acaba levando a gente a levar outras pessoas para esses ambientes áridos, né? Onde há toda essa violência, né? Sempre esse degrau, né? De submundos, de subvenções, onde essas coisas acabam acontecendo, não só espiritualmente, mas há esse preparo, né, para que a pessoa humana seja, sei lá, executada, ou que haja essas coisas tensas, né. Gente, aí é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse áudio seja postado, né? Sorry pelas pessoas que eu acabei, né, ofendendo. Talvez nessas coisas não haja nenhuma ofensa, né? Haja mais um preparo para que essa coisa aconteça e que as consequências sejam diretamente potencializadas nessa pessoa, né, para que as outras pessoas não percebam, para que haja só um evento público, né, ou particular, privado, onde essas coisas aconteçam, ou uma única coisa aconteça, mas que geremos, que prestemos atenção em relação a isso, aos personagens dessas atividades e tal, né? Porque senão, gente, a gente acaba sofrendo essas violências espirituais aí, né? E tendo nossas vidas à mercê de criminosos, de bandidos e de pessoas que não têm a menor compaixão em relação a gente, né? Mais um pedaço ali de bife, né? De carne. Literalmente, eu preparo ali, faço o boi, né? Faço com que o boi, que o produto agropecuário coma esse determinado alimento, para que a carne haja essa qualidade, para que haja um abatimento e eu tenho essa parte, né, física desse bife, né, essa carne, essa coisa, né, que talvez seja a vida da pessoa ou enfim, esses assuntos que terrorísticos, né, que acabam rondando a nossa mente nesses momentos, principalmente onde não há, né, onde há somente esse afastamento, e a gente acaba, né, tendo que estar
de pedaço em pedaço, né? De ambiente em ambiente, né? Em extremos ambientes, né? E recebendo ali a todo momento justificativas que acabam sendo diferentes à lei da vida e às leis da natureza, né? Sempre há também o potencializador, né? Ali do evento, né, gente? Eu encontrei com a maioria desses potencializadores, né? Que são essas pessoas que ali que entram nesse confronto da memória em relação a você, né? Sei lá, eu lembro da planta, vem logo um assunto estratosférico para entrar em impacto com a sua vida, com a sua memória, com seu sistema, com seus sistemas, né? A outra coisa, aquilo outro, né? E a personalidade principal, né? Que é aquela que está constantemente ali na sua vida, né? Parece o grão do deserto, os grãos da areia do deserto, né? Ali que, que acaba entrando, se entra naturalizando, né? Na sua vida para que haja essa proximidade, para que gere esse impacto, né? E através desse impacto você acabe entrando em relação com os outros personagens, né? É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Obrigado pela atenção, né? Fiquem atentos aí, né? Para quem acompanhou minha vida nas redes sociais, no Facebook, no Orkut, quando eu tinha Orkut, né? Essas pessoas, esses amigos, né, que eu tinha no Facebook, no Orkut, essas pessoas que eu andava, que eu me relacionava aqui em casa, né, ou na rua, ou na escola, ou na faculdade, né, para quem acompanhava a minha vida, né, para que vocês prestem atenção em relação a isso, porque talvez eu não tenha prestado tanta atenção, né, a minha cabeça acaba só rodando como uma câmera fotográfica em relação a acontecimentos e a lapsos de memória, né? É isso, gente. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Depois eu posto um outro áudio. Não sei se há mais alguma outra coisa para falar, né? Mas tentem aí localizar o áudio, onde está, né, esse áudio, né? Porque parece um ambiente bem fechado mesmo. Sem pouca telecomunicação, né? E enfim, totalmente diferente do que se era antes, né? Uma coisa mais aberta, mais sociável, né? Sociável entre aspas, né? E é isso, gente. Valeu, muito obrigada e até mais.